nossa mensagem, então, 2 Samuel, capítulo 8, versículo de número 1 e versículos seguintes. Nós vamos falar um pouquinho sobre as vitórias de Davi sobre as nações. Diz assim: e sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus. Isso se ajeitou, e Davi tomou a Betele e Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e mediu um cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com o cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas com servo de Davi, trazendo presentes. Então aqui mostra, na palavra de Deus, várias batalhas que o rei Davi enfrentou e passou. E uma dessas batalhas foi ali contra os povos moabitas. E diz a palavra do Senhor nessa batalha, concedida ali a vitória a Davi pela mão do Senhor, ou seja, a mão de Deus era com Davi. Por quê? Porque Davi era uma pessoa que se preocupava em buscar as direções de Deus para a realização das suas guerras e batalhas. Toda pessoa que quer obter vitórias mediante as situações que estão vivendo ou passando, que quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que faz, ela precisa orar pedindo a direção de Deus. Não tome decisão nenhuma precipitada, ou não faça nada sem buscar a direção de Deus antes. Muitas pessoas meu irmão, minha irmã, quando ali tomam decisões precipitadas, sem a oração, e muitas das vezes querem enfrentar os seus inimigos, querem travar batalhas no mundo físico, no mundo espiritual, mas sem buscar a direção de quem? De Deus. O sentido das vitórias de Davi, o sentido ali das guerras de Davi, ele obter vitórias, ele obter o alcance tão desejado, é porque ele não subia nenhuma guerra, ou ele não subia nenhuma batalha, ou ele não descia a nenhum vale ali para batalhar, para guerrear, sem a direção de Deus e sem que a presença de Deus fosse com ele. Todas as vezes Davi ia para a guerra e ele buscava a direção de Deus o que? Antes. Todas as batalhas da vida que nós enfrentarmos e trabalharmos, nós obteremos vitórias se a presença de Deus for conosco. Se nós estivermos andando segundo o direcionamento da palavra de Deus. Se Deus for o nosso companheiro diário, se a oração for a nossa principal no início de todas as nossas decisões mais importantes, não tome nenhum tipo de decisão, não faça nada, não siga nenhuma direção sem perguntar para Deus antes se aquela é a vontade de Deus, se é aquilo que Deus tem para a sua vida, se aquele propósito que você está iniciando a fazer é a vontade de Deus ou não. Então é preciso orar, é preciso clamar, é preciso buscar o direcionamento do Senhor. E lembre-se que nas guerras de Davi ainda saía como vitorioso. E o povo que era inimigo, ali depois se tornava servo de Davi. E vinha ali trazendo o quê? Presentes, ou seja, nas batalhas diárias de Davi, ele ainda recebia o quê? Galardão e recompensa. E quando ele saía como vitorioso, ele ainda recebia presentes dos outros povos, aonde ele havia o quê? Vencido as batalhas. E diz aí, continuando: feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Olha, mais uma batalha o quê? Vitoriosa. A
povo que? Sírio. E ali só daquele povo, Davi feriu a 22.000 homens, ou seja, uma batalha ali onde havia o que? Muitos inimigos ali se levantando contra o povo de Deus, contra o povo ali de Israel, mas Davi entendia que ele precisava ser rei sobre a vida dele e rei sobre a vida do povo que ele que liderava. Então, ele sabia que ele estava ali para guerrear em favor dele, em favor da casa dele, mas ele também estava ali para guerrear em favor do seu povo. Naquela batalha, ele venceu 22.000 inimigos. Olha para você ver, muita gente, ou seja, muitos inimigos se levantaram, mas ali com a força de Deus, o exército de Davi ganhou o quê? Força. Com a força ali da palavra de Deus, o exército de Davi ganhou força. Você também vai ganhar força se você se tornar um cumpridor da palavra, meu irmão. Se você se tornar uma cumpridora da palavra, meu irmão, você vai ganhar força no mundo espiritual para você vencer as suas batalhas, para você vencer as dificuldades, para você vencer as adversidades, para você vencer a má notícia, para você vencer o problema que bateu a sua porta. Uma batalha emocional, uma batalha sentimental, uma batalha espiritual, uma batalha física, uma batalha na sua saúde, dentro da sua casa, no ambiente familiar. Olha, se você ali realmente obedecer a Deus, obedecer às Escrituras, seguir as direções de Deus, você conseguirá vencer muitos inimigos. E continua dizendo, versículo 6: E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo o que? Presentes. O Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Então, aqui os sírios também tiveram que entregar na mão de Davi presentes e recompensas. E aí diz a palavra do Senhor que Deus era com Davi por onde ele ia. Irmão, irmã, quando nós somos um praticante da palavra, praticante da verdade, praticante das sagradas Escrituras, Deus vai ser conosco por onde quer que nós formos. Como que eu sei que Deus é comigo? Você está sendo uma palavra? Como que eu sei que Deus está naquilo que eu estou fazendo? O que você está fazendo e realizando está de acordo com a palavra? É o plano de Deus para a sua vida? Foi aquilo que Deus te chamou? Se você está se realizando, que está de acordo com a palavra, ali Deus está sendo contigo, está caminhando contigo, está ali operando na sua vida, está ali te fazendo um guerreiro para enfrentar batalhas, um guerreiro para enfrentar dificuldades, uma guerreira para enfrentar batalhas, uma guerreira para enfrentar dificuldades no caso das irmãs. Irmãos, haja um despertar na nossa vida. Deus, Ele vai ser conosco se nós formos com Ele. Deus vai ser conosco se nós formos de acordo com a palavra. Se nós estivermos dispostos a viver nas Escrituras, a nos tornar praticantes da palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, e a fazer como Cristo nos direciona, como Deus nos mostra dentro da palavra, dentro de acordo com as sagradas Escrituras. Deus espera que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Deus espera que nós estejamos ali cientes do que nós estamos fazendo, realizando, e nós sejamos cumpridores da vontade de Deus, isso diariamente nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, falas, atitudes diárias. E continua em versículo 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com servos de Hadadezer e trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho, Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns.
por haver pelejado contra Hadadezé e por haver ferido, porque Hadadezé de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram. Então, de todas as nações que Davi obteve vitória nas batalhas, ele tirou o quê? Ouro, prata, bronze, ou seja, recompensas. E aquelas nações se tornaram o quê? Os servos de Davi. Meu irmão, irmã, todas as vezes que você vencer uma batalha no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo natural, todas as vezes que você vencer uma batalha na sua vida, com Deus à frente, você receberá recompensas. Recompensas tão valiosas como prata, como bronze. Recompensas tão valiosas, irmãos, que ali você vai poder até levantar e consagrar a Deus. Vai poder agradecer a Deus. Você vai poder apresentar a Deus as suas bênçãos, o que recebidos. Toda a pessoa que vence batalhas ali no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo natural, com Deus à frente, recebe recompensas. Aí você vai poder contar o seu testemunho. Aí você vai poder falar com as pessoas, né, que Deus fez isso, realizou uma obra na sua vida. Vai poder ali espalhar a palavra de Deus, como que Deus te deu vitórias, como você recebeu recompensas, como você conseguiu dominar áreas e setores da sua vida, como você conseguiu ali resgatar povos para servirem a Deus, ao Deus criador. Porque aquele povo se tornava por servo de Davi e automaticamente por servo de quem? De Deus. Eles se tornavam por servo de Davi, mas se tornavam também por servo do Senhor. Olha para você ver como cada batalha travada por Davi, cada vitória recebida era importante para Davi, mas era importante também para quem? Para Deus. Aqui continua dizendo, e diz assim, versículo de número 11: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezé, filho de Rehob, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os filhos no vale do Sal, a saber, a 18 mil. Ou seja, e ali Davi ainda travou uma batalha no vale do Sal. E ali ele venceu 18 mil inimigos. Da parte do povo Sírio. Mas uma batalha concedida a Davi da parte de quem? De Deus. Quando a gente fala de vale na Bíblia, a gente fala de lugar difícil, lugar dificultoso, lugar de batalhas travadas, talvez lugar de enfrentar inimigos, de enfrentar adversidade, de enfrentar problemas. E ali Davi também saiu como vitorioso, vencendo a 18 mil inimigos. Irmão, irmã, amigo, Deus ele quer também te dar vitórias também no vale. Deus também quer te dar vitórias em lugares difíceis. Deus também quer te dar vitórias em lugares de dificuldade. E Deus também quer que você vença muitos inimigos. Deus quer que você vença a adversidade, vença a doença, vença o problema, vença a tristeza, vença a angústia, vença o problema emocional, o problema sentimental, o problema espiritual. Ele quer que você vença o problema físico. Ele quer que você vença todas as situações que forem travadas contra a sua vida, contra a sua casa, contra as pessoas que você tem morado. Deus quer que você obtenha também vitórias no vale do Sal, no
lugar de guerra, no lugar de batalha, no lugar de adversidade, no lugar de dificuldade. Por isso é necessário ouvir a voz de Deus. Por isso é necessário guerrear, e guerrear com o poder de Deus, com o poder da palavra, com o entendimento ali daquilo que Deus tem para a sua vida, com as armas certas, a fé, com as armas certas, a determinação, com as armas certas ali, a palavra de Deus, ser o cumpridor da palavra, a força da oração, o poder da palavra, com o entendimento certo, com o direcionamento que vem da parte de quem? De Deus. Então, no vale do Sal, Davi ali derrotou 18.000 inimigos. E continua dizendo assim a palavra de Deus: e pôs por guarnições em Edom, em todo Edom por guarnições, e todos os edomitas ficaram com os servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Então, aonde Davi ia, como ele era obediente à voz de Deus, como ele se preocupava em perguntar o direcionamento para Deus, ele não tomava decisões precipitadas, ele não fazia fora da palavra de Deus, ele fazia como Deus instruía. Em todas as batalhas, Deus era com ele. E por onde ele ia, por onde ele caminhava, por onde ele realizava a obra de Deus, Deus era com ele. Deus ia com ele. Deus também quer ser contigo, meu irmão, minha amiga, minha amiga. Deus quer ser contigo em tudo que você vai fazer e vai realizar. Então, seja uma pessoa de acordo com a palavra. Olhe antes de tomar qualquer decisão, antes de realizar, antes de se precipitar em fazer uma coisa, ouça a voz de Deus. Talvez Deus vai usar pessoas até para te orientar, para ali talvez te corrigir, te exortar, te ensinar, te mostrar o caminho que você deve pegar de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. Atenda às direções dadas, escute a voz de Deus, escute o direcionamento dado pela palavra de Deus para a sua vida. E vá na fé. Vá com a certeza, vá na obediência à palavra de Deus. Vá de acordo com os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de acordo com as Escrituras. Se você for com Deus, Deus é contigo. Se você for com a presença de Deus, Deus é contigo. Se você for ouvindo a voz de Deus, o direcionamento de Deus, Deus vai ser contigo nas batalhas travadas. E você vai obter o quê? Vitórias. E continua, e diz assim, versículo 15: reinou, pois, Davi sobre o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Ailude, e Aimeleque, filho de Aimitá, eram sacerdotes. E Serraías era escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então, ali, irmãos, toda a companhia que acompanhava Davi estava sendo abençoada. Todas as pessoas que acompanhavam Davi, desde o escrivão que relatava as guerras acontecidas, desde aquela pessoa que era guerreira de batalha, desde aquele que era a linha de frente, desde aquele que obedecia, ali ia para a guerra, para a batalha, aquele que acompanhava, aquele ali que guardava, aquele ali que julgava, todos estavam sendo o quê? Abençoados, porque Davi obedecia a Deus. E ali, os filhos de Davi estavam reinando, ali sendo o quê? Sendo príncipes, ou seja, vencendo também, por causa da obediência que Davi tinha a quem? A Deus. Obedecer, irmão, irmã, é muito melhor que sacrificar. Quando há obediência, se há também vitórias, seja em qualquer situação e até em várias nessa vida. Amém? Vamos aplaudir.